Neste ano, temos a honra de convidar o consultor legislativo do Senado Federal, da Comissão de Relações Exteriores, o Dr. Joanisval Brito Gonçalves, para abrilhantar a abertura do encontro com a seguinte palestra: Brasil, Desafios Estratégicos. Convidamos o Dr. Joanisval a fazer o uso da palavra. Preparar o cronômetro para não ter perigo. A gente nunca respeita mesmo, mas fazer o quê? Bom dia a todos. Bom dia, minha gente. Bom dia. Obrigado, obrigado. Bom, antes de mais nada, é uma grande satisfação estar aqui e eu quero cumprimentar a todos na pessoa do Brigadeiro Neubert, do General Correia Filho, né, e também do professor Lorenzi, né, nosso segmento acadêmico. Também não posso deixar de citar o Coronel Moura para cumprimentá-lo em nome da indústria, do pessoal da indústria de defesa, né, e agradecer muito, muito aos organizadores desse evento, ao Coronel Daniel, e quero citar também o Capitão Rômulo, né, que articula muito bem essas ações. Bom, algumas observações. Eu vou primeiro me apresentar rapidamente. Eu aprendi com um amigo lá de Minas Gerais, o doutor Denilson Feitosa, do Ministério Público de Minas Gerais, que transita também na área de tecnologia. Ele fez alguns trabalhos interessantes com o Ministério Público de Minas Gerais nessa área. E aprendi com ele que quando a gente chega diante de uma audiência como essa, é fundamental que a gente se apresente, né? Eu sou consultor legislativo do Senado, né, há mais de 20 anos. Minha área é Relações Exteriores, Defesa Nacional e Inteligência. E o que nós fazemos lá? Nós assessoramos tecnicamente os parlamentares, né, senadores e, no caso de inteligência, os deputados também, nessas áreas. E é um assessoramento técnico, não é um assessoramento político, e o Senado e a Câmara têm corpos técnicos de assessores, de consultores especializados nisso. Então, de projetos de lei a estudos, a pareceres, a minutas de pareceres, a minutas de projeto de leis, a análises de situação. Nós temos avaliações de políticas públicas, que somos nós que auxiliamos os parlamentares na produção disso, inclusive políticas públicas na área de ciência, tecnologia, de defesa, né? Como eu disse às senhoras e aos senhores, eu estou há mais de 20 anos lá no Senado. Isso quer dizer que eu tomei consciência esses dias de que, primeiro, o tempo está passando. Hoje eu já sou o decano da minha área, né? E isso tem prós e contras, né? Aproveitar para saudar o Molina aqui também, que, antes de tudo, é nosso colega do Senado, né? Bom, e eu estou falando tudo isso porque eu também, minha formação é Relações Internacionais, é Direito, e mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre foi nessa área. E aí o grande desafio, Coronel Daniel, num evento como esse, o que eu vim para falar aqui num evento do pessoal da área de tecnologia, quando me convidaram e falaram de tecnologias quânticas de defesa. E aí eu pensei, preparar aula, eu não vou preparar uma aula, brigadeiro, não posso preparar uma aula porque eu não vou dar aula para os senhores. Eu posso garantir que perto de cada um dos senhores eu sou um antropóide, e não um antropófago, que fique bem claro, no que diz respeito a conhecimento tecnológico, né? Eu passo longe das ciências exatas, mas o que eu vim trazer um pouco para conversar com os senhores aqui é uma outra perspectiva. E por que uma outra perspectiva? Eu não sei como
funcionam essas tecnologias. A minha perspectiva é de para que elas servem, como elas vão ser utilizadas. Tá? Então, a gente vai conversar um pouco a esse respeito, porque jamais eu ousaria falar de tecnologia aqui para os senhores. Então, quando a organização falou, não, o senhor pode ficar tranquilo quanto a isso, eu perguntei se eu podia falar de desafios estratégicos, e é sobre isso que nós vamos conversar. E, para finalizar essa apresentação, eu sempre gosto de fazer esse disclaimer, né? Tudo que eu digo aqui é pessoal e não representa necessariamente a opinião do Senado Federal, nem de qualquer outra instituição a qual eu esteja vinculado. Então, são considerações minhas, são considerações pessoais de alguém que acompanha esses temas há alguns anos. O que eu anotei aqui? Eu disse, não vou passar a transparência, eu sou do tempo da transparência, né? Eu sou do tempo da transparência. Os mais novos, a Larissa, por exemplo, nunca nem ouviu falar de transparência, e muito menos, como a gente estava comentando, o senhor já tem um pouco mais de experiência, o senhor já conhece transparência, né? Retroprojetor, que a gente colocava uma chave para ajustar ali, né? Uma chavezinha de chaveiro mesmo, né? O pessoal hoje não sabe nem o que é chave, né? Tudo eletrônico, né? Mas, como o doutor Hamilton diz, eu sou da velha geração, né? É a mesma coisa. Alguns aqui não sabem nem o que é o maravilhoso cheiro de mimeógrafo, né? Não é verdade? Não é verdade? Tem certeza. Larissa não tem ideia do que é isso. Ouviu falar, né? Viu na conversa, viu no YouTube, né? Já ouviu falar, mas não sabe o que é aquele cheiro de rodar. Exatamente. Bom, e aí eu anotei aqui algumas coisas para conversar com os senhores. Primeiro que é uma grande honra estar aqui nesse encontro. É uma grande honra abrir com essa fala inicial, esse terceiro Encontro Nacional de Tecnologias Quânticas de Defesa. Imaginem as noites que eu passei pensando nisso, né? O que eu vou fazer aqui no ITA, né? E aí eu anotei aqui que não poderia haver lugar mais adequado para se tratar disso, para se refletir sobre os desafios estratégicos, particularmente os relacionados à defesa, que, afinal de contas, quando a gente pensa no ITA, a gente lembra que ele representa, e eu anotei aqui, uma síntese do nosso país, do que o nosso país pode alcançar quando aposta em, estávamos conversando sobre isso ontem, educação de excelência, ciência e tecnologia e visão de futuro. O ITA reverbera isso, né? São José dos Campos reverbera isso, reverbera ciência, tecnologia, reverbera inovação, reverbera educação e reverbera futuro. E isso há mais de 50 anos, desde a década de 50, quando o brigadeiro Casimiro Montenegro trouxe essa ideia para cá. Que o que foi trazido para cá, que o que aconteceu aqui nas últimas décadas, possa se multiplicar pelo país. A gente daria grandes saltos, tenho certeza disso. E, portanto, um evento como esse, eu tenho certeza de que será muito profícuo. Será muito profícuo, porque os próximos dias vão permitir reflexão sobre tecnologias quânticas, defesa nacional, fomento à indústria de defesa, Coronel Moura. A gente precisa pensar nisso, né? E a importância dos nossos projetos estratégicos. Se não pensarmos nos nossos projetos estratégicos, teremos problemas. E repito, eu vou falar de tudo isso sob uma perspectiva muito mais de Estado, muito mais política do que técnica. Perto dos senhores, repito, sou um antropóide, né? Não conheço muitas das tecnologias que vão ser tratadas aqui. E aí, para falar disso, eu vou deixar para os especialistas. Não sou louco de falar alguma coisa da área do Molina aqui. Né? Ontem estava conversando, cadê o Capitão Derek? Estava conversando com o Capitão Derek, né? E as reflexões são muito interessantes. Conversar com o engenheiro é outra coisa, né?
Aí, quando o nego começa a falar em integral, vamos integrar tal coisa, eu só penso em integração nacional, eu penso em integração entre estados, né? Mas é outra perspectiva. O importante é que a gente conviva. O importante é que a gente conviva e compartilhe experiências, né? Anotei aqui também, então, que as nossas reflexões vão ser sobre desafios estratégicos, porque falar em desafios estratégicos é discorrer sobre tecnologia, inovação, planejamento e defesa. E a gente precisa pensar esses assuntos estrategicamente. São 18 folhas, mas fiquem tranquilos que eu não vou usar todas aqui, não. Senhoras e senhores, pensar estrategicamente é pensar em soberania. Se eu não penso estrategicamente, a minha soberania pode estar comprometida. É olhar além do presente, é projetar o Brasil para as próximas décadas, em um cenário que é cada vez mais dinâmico, complexo e conflituoso. O cenário é esse. Mas eu não gosto disso. Morra, como eu costumo dizer carinhosamente para meus alunos. Não estou satisfeito com isso. Paciência, filho. Senta e chora. Senta um pouquinho, espera o tempo passar, depois que o tempo passar, respira e segue adiante. Porque a gente tem que dar passos adiante. E a gente tem que saber para onde a gente quer ir. A perspectiva estratégica envolve isso. Sabe por quê? Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E tem um agravante aí. Se eu não sei para onde eu vou ser levado por alguém que saiba. É por isso que é importante refletir estrategicamente. E parece lugar comum isso que eu vou dizer, mas o futuro se constrói agora. O ITA só é o ITA hoje, São José dos Campos só é São José dos Campos hoje, a Embraer só é a Embraer hoje, porque alguém pensou nisso lá atrás e resolveu construir alguma coisa. E onde é que entra a tecnologia, a inovação? Onde é que entram as tecnologias disruptivas? Onde é que se enquadram o direcionamento de recursos? Doutor Hamilton, recursos públicos e privados. Nós vamos conseguir aqueles 400 milhões que o coronel Daniel... Isso, temos que convencer o legislativo também. Sem o legislativo a coisa não avança, né? Onde é que se enquadram... Onde é que se enquadra a construção de parcerias nesse contexto? Se falou tanto da tríplice hélice, ontem nós conversamos sobre isso também, né? A resposta, senhoras e senhores, passa por ousadia, inovação e compromisso. Ousadia, inovação e compromisso. E os países que hoje se destacam, eu anotei aqui no cenário internacional, não chegaram aonde estão por acaso. Vou repetir. Os países que se destacam hoje no cenário internacional, e essa é a minha área de relações internacionais, claro que não como a competência da secretária Larissa, né? Mas os países que aonde chegaram não estão ali por acaso. Eles ousaram, eu anotei aqui, investir em ciência e inovação, mesmo em contextos de dificuldades. E, é claro, colheram os frutos e ultrapassaram o campo tecnológico. Porque investir em ciência e tecnologia vai muito além, e aí é a visão de quem não é especificamente da área de ciência e tecnologia, mas que tem plena consciência de que investir em ciência e tecnologia vai muito além de ciência e tecnologia. Tem efeitos sobre economia, sobre a sociedade como um todo e sobre a própria posição geopolítica de um país. Temos que pensar nisso. Se eu quero pensar o Brasil geopoliticamente, eu tenho que pensar em ciência e tecnologia. É por isso que eu vou trazer alguns exemplos para vocês, breves exemplos, de nações que resolveram investir em ciência e tecnologia e que estão colhendo os bons frutos disso hoje. E aí eu vou começar com um exemplo provocativo. A antiga União Soviética. A antiga União Soviética,
saiu da devastação da Segunda Guerra Mundial. Em poucos anos, aquele país se lançou, já que nós estamos aqui em São José dos Campos, acabei de falar mal do coronel, já levei, do capitão Derek, que apareceu ali, já que nós estamos em São José dos Campos, o Sputnik foi lançado, salvo engano, em 1957, não é isso? 1957. Lembrem-se que a guerra acaba na Europa em 8 de maio, ou para os soviéticos, 9 de maio de 1945. Né? 12 anos depois, eles estavam lançando o Sputnik. Né? E, com isso, inauguraram a corrida espacial, só para lembrar. Depois lançaram a Laika, né? A primeira cadela no espaço, o primeiro ser vivo no espaço, outros tantos lançamentos. Né? E o impacto ali foi imenso, eu anotei aqui, de novo, não apenas no campo militar e político, mas também no campo científico e no campo industrial. A aposta, que eu anotei aqui também, que a aposta no espaço resultou em avanços em telecomunicações, material de aeronáutica, computação, e os efeitos são sentidos na Rússia até hoje. Quem já teve a oportunidade de ir à Rússia, de conhecer a Rússia, percebe com muita clareza isso. Eu vou dar um exemplo simples. Pelo menos na Rússia europeia, eu não conheço a Rússia asiática, e nas grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo, antiga Leningrado, né, antes Petrogrado e antes São Petersburgo de novo, né, eu fiquei impressionado com a internet. A velocidade da coisa, o acesso à disponibilidade daquilo. Independentemente de qualquer coisa. Mas o regime, eu não estou falando de regime, eu estou falando de desenvolvimento tecnológico aplicado à vida prática. Eu nunca vi uma internet mais eficiente do que na Rússia. Aí depois, conversando com um brigadeiro, ele me lembrou, você já pensou na capacidade aeroespacial da Rússia, nos satélites que eles têm? Estão colhendo isso. Veja, é uma reflexão. Anotei também aqui o seguinte, no Brasil, é verdade que as nossas pesquisas na área espacial começaram cedo. Uma das minhas caixinhas é a história, né? E eu gosto muito disso. E aí eu queria perguntar para os senhores aqui, os senhores já se deram conta que, tecnicamente, o nosso programa espacial começou antes do programa espacial soviético? Vou repetir, o nosso programa espacial começou antes do programa espacial soviético. 1941, criação do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Aqui, né? No Brasil. 1941, a guerra estava comendo na Europa. E aí nós criamos. Os nossos estudos começaram mesmo antes que os soviéticos criassem uma agência espacial. Entretanto, e esse é um problema, general, enquanto eles transformaram visão em programa de Estado, nós alternamos entre períodos de entusiasmo e longuíssimos intervalos de descontinuidade. Começamos antes deles, onde estamos hoje e onde eles estão. Deixo para as suas reflexões. E aí, vou fazer algumas críticas. De novo, são pessoais. Ausência de planejamento de longo prazo, de recursos consistentes e de foco estratégico. Tudo isso nos colocou décadas atrás dos soviéticos e hoje dos russos. E hoje nós ainda dependemos de parcerias externas para lançar satélite e consolidar o nosso domínio espacial pleno no setor. Fora as tragédias que nós vivenciamos, algo que deve tocar muitos senhores, alguns dos senhores aqui, como o que aconteceu em Alcântara, né? Com perdas de vidas e de conhecimento. Mas é claro que tragédia, aqueles que são da área, e os senhores sabem disso melhor do que eu, acontecem o tempo todo. Tragédias acontecem o tempo todo nessa área, como aconteceu no CLA. Né? Vários programas espaciais vivenciaram isso.
Agora, o que sempre fez a diferença foram as reações a essas tragédias. Tragédia acontece. Como eu reajo é que faz a diferença. E aí, não vou responder, eu vou deixar para a reflexão dos senhores. Como é que nós reagimos a Alcântara? Pensem a respeito. Pensem a respeito. A vantagem de fazer a conferência de abertura é que a gente não tem pergunta depois, né? A pergunta pode ser feita por e-mail, né? Mas, ou lá fora no cafezinho, que é onde se decide as coisas, né? Mas pensem a respeito disso. Outro exemplo de como nós lidamos com os nossos programas estratégicos pode ser observado, pessoal de Marinha, no campo nuclear. O campo nuclear, né? E aí eu faço mais uma comparação com outra grande nação. A Índia, a partir de 1950, decidiu que o domínio da tecnologia nuclear era um imperativo de soberania. Os indianos decidiram isso. A independência da Índia é 1948. E já na década seguinte, na década de 50, eles tomaram algumas decisões estratégicas. E quando a Índia decidiu sobre isso na área nuclear, ela sofreu embargos, resistiu a pressões, enfrentou crises internacionais, mas, o que é mais importante, manteve a continuidade dos seus projetos. Continuidade é uma chave. Continuidade é uma chave. Hoje, a energia nuclear sustenta parte da matriz elétrica da Índia, a capacidade, não vou nem falar da capacidade nuclear, que garante à Índia um papel central no equilíbrio geopolítico da Ásia. E cada vez mais, a Índia deixa de ser uma grande potência regional para ser uma grande potência global. Eu estava olhando ali o caderno da Larissa dos BRICS, não é? O pessoal de inteligência tem que fazer o reconhecimento e observar tudo, né? Está ali. Né? Claro que o Brasil também iniciou cedo a sua pesquisa nuclear. O primeiro reator nuclear de pesquisa do Hemisfério Sul entrou em operação em São Paulo na década de 50, salvo engano, em 1957. Senhores, 1957, nós estamos a uma distância boa. Ontem eu estava falando para o meu filho, o ano 2000 foi há 25 anos. A gente está ficando velho. Alguns não, os senhores particularmente, as senhoras não, mas avisar os senhores que nós estamos ficando velhos. As senhoras conseguem se preservar, né? O Brasil, então, iniciou o seu programa nuclear na década de 50. Nós criamos instituições, formamos quadros, acumulamos conhecimentos, mas, de novo, o problema não foi a falta de talento, de jeito nenhum. Não é falta de talento, general. Talento nós temos muito, né? Mas sim falta de continuidade e, de novo, visão estratégica de longo prazo. Nós perdemos décadas em debates inconclusos, mudanças de rumos e promovemos cortes de recursos. Hamilton, a gente volta para os recursos. A gente volta para os recursos. Né? O resultado, senhores, é que a Índia se consolidou como potência nuclear, enquanto nós ainda lutamos para completar o ciclo do combustível e manter uma indústria de fôlego nesse setor vital. E que eu sempre lembro para os amigos da Marinha, nós não temos que falar em programa nuclear da Marinha, nós temos que falar em programa nuclear brasileiro. É a forma como você se apresenta. É a forma como você se apresenta. E, além desses exemplos clássicos, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho para não cansar os senhores. Ótimo, ainda tenho alguns minutos. Né? Além desses exemplos, existem casos contemporâneos que reforçam a importância do planejamento estratégico e do investimento consistente em tecnologia e inovação. E agora eu cito Israel. Israel, que apesar do seu tamanho geograficamente reduzido e de uma história marcada por muitos conflitos, construiu um ecossistema tecnológico que combina pesquisa militar e inovação civil. Eu acho Israel
um país fascinante. Acho Israel um país fascinante. Investimentos consistentes em política de desenvolvimento permitiram o desenvolvimento de drones, sistemas de cibersegurança, tecnologias de uso dual, como isso é importante. Como isso é importante. E que garantem tanto a defesa nacional quanto as aplicações econômicas e estratégicas. Eu não preciso ou não precisaria lembrar, senhoras e senhores, que hoje Israel exporta tecnologia de ponta na área de segurança cibernética e de defesa, só para citar exemplos. As startups israelenses, elas servem de modelo para países que buscam transformar investimentos militares em vantagem industrial e tecnológica. Israel se destaca. Israel se destaca. E a gente viu a importância da tecnologia no conflito recente entre Israel e Irã. Ou seja, sem tecnologia e inovação, sem transformação da pesquisa em algo prático, Israel já teria desaparecido. Né? Também já teria desaparecido sem pesquisa de ponta, sem planejamento, sem uma cultura de segurança, de defesa e de inteligência. A gente precisa de inteligência. A gente precisa de inteligência também. Sem tudo isso, Israel já teria sucumbido, já teria o seu povo exterminado. Fica mais essa reflexão. Fica mais essa reflexão. Saindo de Israel, nós podemos ir agora à Coreia do Sul. Ontem falamos da Coreia do Sul no nosso jantar, né? Que é exemplo de como a nação pode emergir rapidamente de um contexto de escassez de recursos para se tornar líder em setores estratégicos. Semicondutores, eletrônica, tecnologias digitais. Senhoras e senhores, para usar 1945 como marco, em 1945, o território da Coreia era um território devastado, saindo de uma ocupação japonesa. A Coreia tinha se tornado colônia do Japão, e ocupada por tropas aliadas, soviéticas, americanas. E para piorar a situação, o que acontece no início dos anos 50? Guerra. Guerra civil. Guerra civil. O país é dividido. Depois de quase os comunistas vencerem a guerra. Seul caiu em poder dos comunistas. E eles desceram até o sul da península. Sempre bom lembrar disso. Né, coronel? Então, eu chego a meados dos anos 50 com um país nessas condições. E aí, depois dessa terrível guerra, que fez com que quase o país colapsasse, os coreanos, sul-coreanos aqui, resolveram apostar em investimento contínuo em educação, é chave, ciência aplicada, né, e indústria de alta tecnologia, e criaram os grandes conglomerados que nós conhecemos hoje, Samsung, SK e outros, né, que dominam mercados de chip, memória, semicondutores. Cada um dos senhores que tem isso aqui não teria, ou teria algo muito diferente, sem os componentes coreanos aqui. Estou falando bobagem? Bom, e aí eu anotei aqui que o sucesso sul-coreano reforça a importância do planejamento estratégico, de novo, de longo prazo. Volto para o planejamento estratégico. O Estado coreano, o que fez? O que fez o Estado sul-coreano? Identificou setores críticos, investiu na formação de quadros e na preservação desses quadros. Não adianta eu ter talento, não adianta eu ter quadros capacitados e eu perder esses quadros. E uma empresa, em um outro país,
simplesmente levar esses quadros. Eu tenho que preservar, eu tenho que manter esse pessoal. E a Coreia também criou políticas industriais de incentivo à inovação. O Estado fez com que aquilo avançasse. E a decisão política do Estado, ela envolveu a sociedade, mobilizou a população e, com isso, programou o futuro. Senhoras e senhores, a fórmula está aí. A fórmula está aí. Será que nós não conseguimos aprender com tantos exemplos? Vamos pensar a respeito. Os exemplos eu anotei aqui de decisões estratégicas são inúmeros, nós temos que aprender com isso, independentemente de regime. Eu cito aqui também a China. A China, a República Popular, que tem-se mais um caso aí do que ocorre quando uma visão de Estado se projeta por décadas. O que os chineses fizeram? Planejamento estratégico, investimento massivo em inteligência artificial, em computação quântica, 5G, biotecnologia, exploração espacial. O que era a China há 50 anos? O que era a China antes do dengue, por exemplo? O país construiu capacidades tecnológicas que não apenas fortaleceram a economia da China, mas também que garantem autonomia e poder geopolítico. A China não se construiu à toa. A China não se construiu por acaso. E está onde está hoje. A China alinhou indústria, ciência e defesa e criou um ecossistema de inovação voltado para tecnologias disruptivas de alta relevância global. E se eu falo da República Popular da China, eu tenho que falar também da República da China. Eu tenho que falar de Taiwan. Eu tenho que falar de Taiwan, que tampouco Taiwan ficou para trás. O país demonstra o quê? A importância de manter autonomia em setores-chave da economia global, da economia digital. A ilha, lembrem-se, uma ilha, como as senhoras e os senhores bem sabem, ela concentra grande parte da produção de semicondutores avançados, essenciais para computadores, smartphones, veículos elétricos e defesa. E, de novo, a simplicidade. Eu não estou falando, sem Taiwan também, nós não temos isso. Nós não navegamos mais, né? E a gente tem problemas. Estou acabando, não se desespere, não se desespere. Então, essa posição estratégica não surgiu por acaso. Taiwan investiu em educação de alto nível, pesquisa aplicada, incentivos industriais, para se tornar líder global em chips. Líder global em chips. E isso há algumas décadas. O caso de Taiwan também mostra o risco da dependência externa. Países que não desenvolvem as suas próprias capacidades de produção de semicondutores ficam vulneráveis a crises globais ou cortes de fornecimento. Pensem nisso. E se serve para semicondutores, serve para muito mais coisa. Eu me lembrei agora que, à época da pandemia, a gente discutia isso na Presidência da República. De onde via a maior parte dos insumos para os nossos fármacos aqui? Índia e China. E nós, com talento, com capacidade de produção, importávamos tudo. Será que nós não temos condições de desenvolver isso? Aqui? Tecnologia quântica ajuda nisso também, né, Coronel Daniel? Bom, tudo isso é para dizer, gente, que no mundo de hoje não basta pensar em defesa, e a gente conversou isso ontem também, em termos tradicionais. O campo cibernético, aproveitando, general, o campo cibernético
Campo cibernético. Campo cibernético, está vendo? É real. A guerra é real, em tempo real. Né? Porque eu ia dizer exatamente agora que o campo cibernético já é um campo de batalha real. Ataques virtuais podem paralisar sistemas financeiros, comprometer defesa aérea, sabotar comunicações. Ataques cibernéticos podem interferir em eleições. O país que não dominar seus próprios softwares e algoritmos será sempre, sempre, sempre vulnerável. Vulnerável. E a lista, portanto, de áreas críticas, eu anotei aqui, é longa. Lembra que eu falei que a gente tem que pensar nisso? Semicondutores, biotecnologia, fármaco, já falamos disso. Energia. Quem controla o setor de energia nos Estados Unidos? Uma parte importante, o Exército dos Estados Unidos. Não é à toa. Não é à toa. Inteligência artificial, computação quântica, cibernética, todas são frentes e não são apenas oportunidades econômicas. Tudo isso, senhoras e senhores, é questão de soberania. Sem isso, nós temos a nossa soberania ameaçada. É por isso que os 4 bilhões que o Dr. Hamilton vai dirigir para os senhores, né? Tem que vender o peixe, né? Não são por acaso, e são estratégicos, e são tremendamente úteis para garantir a nossa soberania. Porque um Brasil dependente de insumos estratégicos será sempre um Brasil limitado em sua ação internacional, general, em seu desenvolvimento. E talvez até um país perdido, fraco, dominado, e aí nós seremos escravizados. Não no modo tradicional de escravidão, mas nós seremos novos escravos no século XXI. Pensemos nisso. E pensemos quem podem ser os nossos senhores, que muitas vezes nós abraçamos, mas que têm plena consciência de que sabem onde estão e aonde querem chegar. Para enfrentar esses desafios é preciso investir em capital humano. Gente é fundamental. O futuro do Brasil, eu anotei aqui, depende da formação de quadros de excelência. Nós estamos no ITA. Engenheiros, cientistas, pesquisadores de nível internacional. Precisamos investir em ciência, tecnologia, matemática, engenharia. E olha que é um sujeito da área de humanas, que não sabe fazer uma conta de padaria. Não, com dinheiro eu sei contar. Nós temos que investir em ciência, tecnologia, matemática, engenharia. É disso que a gente precisa. Aí os colegas da área de humanas vão dizer assim, não, mas e nós? Eu falei, deixa a iniciativa privada se perceber o quanto vocês são importantes, ela vai investir em vocês também. Tá? Bom, a gente precisa disso. A gente precisa de engenheiros, de cientistas, de pesquisadores. É o talento humano que transforma recurso em inovação. Eu tenho recurso, Dr. Hamilton, eu tenho inovação. Mas para isso chegar aqui, eu preciso do talento humano. E aí é que entram as senhoras e os senhores. E aí eu pergunto, nós temos talento humano? Temos. Nós temos talento humano de sobra. Né? O que não falta é gente qualificada. E é gente qualificável. A gente precisa desenvolver um ecossistema mais integrado entre Estado, empresa e universidade. Parece jargão, parece lugar comum, mas a gente precisa disso. Estado, empresa, sociedade. E aí eu falo da academia também.
A gente precisa de quem produz, de quem inova, de quem ousa. E a gente não deve atrapalhar quem produz, quem inova e quem ousa. Se a gente atrapalhar esse pessoal... Bom, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho. Ótimo, ótimo. Ainda tenho 600 segundos, tá bom. E aí os grandes avanços tecnológicos passam por isso. Passam por empresas, passam pelo Estado e passam pelas universidades, pela academia. Os grandes avanços tecnológicos do mundo nasceram dessa interação. E aí eu cito um último exemplo. Os Estados Unidos da América. Uma coisa que eu sempre digo para meus alunos de relações internacionais: não apostem contra os Estados Unidos. Simples assim. Eu falei de Rússia, eu falei de China, eu falei de Coreia, Israel. Os Estados Unidos são os Estados Unidos. Ponto. Nós temos que aprender. E, na minha humilde opinião, posição pessoal, que fique bem claro, nós temos que encontrar nos americanos os grandes parceiros. E aproveitar o exemplo deles. Ai, que absurdo ele está falando isso. Estou. Ah, eu não gostei. E aí eu cito só um exemplo no caso dos Estados Unidos. A DARPA. Conhecem a DARPA? É um grande exemplo. É um grande exemplo. E é o mais conhecido exemplo. Investimentos estatais em pesquisa de alto risco, alguns diriam a fundo perdido. Aí eu só rio quando a pessoa fala, isso é a fundo perdido. Tá bom, tá bom. Tá. E que geraram internet, GPS, inteligência artificial. Então, caminhando para a conclusão, eu só digo para os senhores e para os senhores o seguinte: conheçam a DARPA. Mirem-se no exemplo da DARPA. Não estou recebendo nenhum jabá da DARPA para fazer isso aqui. Mas não posso deixar de falar isso para uma audiência tão qualificada. E, diante de todos esses casos, caminhando para a conclusão, a pergunta que eu faço é: e o Brasil? E o Brasil, onde é que entra nisso tudo, hein? Pensem a respeito. Pensem a respeito. Enquanto o Molino tira uma foto minha, porque eu tenho que mostrar para a mulher lá em casa, né, que eu estou aqui. Está sendo transmitido, mas... né? No Brasil, nós já tivemos experiências exitosas. E nós temos muitas experiências exitosas. E nós estamos num local de variadas experiências exitosas. Nós temos a Embraer, nascida aqui, né? Mas também falamos, como o doutor Hamilton falou hoje, a Embrapa, Petrobras, prospecção em águas profundas, produção de qualidade, agricultura de qualidade nos trópicos. Nós temos exemplos também. O que a gente precisa é multiplicar e consolidar esses modelos. Infelizmente, nós vivemos no Brasil, mas isso é um reflexo do mundo, né? Talvez pelo estágio de evolução que nós estejamos vivendo, nós vivemos tempos muito sombrios no mundo, né? E faz com que a gente tenha desafios como Estado e como sociedade, né? E aí, falando de desafios, eu só quero fazer a menção ao AETER, que foi apresentado pelo Coronel Daniel hoje. Coronel Daniel, eu confesso que a primeira coisa que me chamou a atenção no projeto AETER foi o nome, porque eu sou linguista também. É uma das minhas caixinhas. Imagine um sujeito que sábado de manhã, que está fazendo 8 horas da manhã, está estudando latim. Minha aula de latim é sábado, 8 horas da manhã.
vai até às 11. Tem doido para tudo, não tem? Eu não sei contar, então eu tenho que me dedicar aos idiomas. E aether vem do latim, mas a origem é lá no grego. Aí eu fui buscar nas minhas aulinhas de grego também. E o significado é muito interessante. É o ar mais puro, é o ar mais elevado. E tudo está no éter. E tudo está no éter. Daí, já antecipo que foi o que me chamou a atenção. Desculpa, mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome. Foi o nome. E foi um nome, na minha humilde opinião, tremendamente acertado. Tremendamente acertado. E é um projeto que precisa desses 8 bilhões. Tá? Vamos chegar lá nos 2% do PIB para a defesa. É um projeto que precisa. É um projeto que precisa de envolvimento, de comprometimento, de participação do Estado, de participação do setor produtivo, de participação da academia. É um projeto que, a meu ver, é de extrema importância para a nossa soberania. E é um projeto que enfrenta grandes desafios. Mas nós, como nação, enfrentamos muitos desafios. Nesses tempos sombrios, nós temos desafio como Estado, nós temos desafio como sociedade, e um enorme desafio no Brasil, na minha opinião, hoje, está no desenvolvimento, de novo, vou bater nessa tecla, de uma cultura de segurança, de uma cultura de defesa, de uma cultura de inteligência, de uma cultura de planejamento. E aí, refletindo sobre isso, talvez o nosso grande desafio seja o desenvolvimento de uma cultura, porque nós corremos o risco de perder os rumos da civilização. E esse é um alerta. Porque um desafio que nós temos hoje, e aí eu vou falar para os mais velhos, oi? Ó, voltou. Isso é só para causar impacto, tá? Um desafio, sobretudo para os mais experientes, né, em termos de idade, é resgatar gerações inteiras de brasileiros. Gerações inteiras que têm acesso a smartphone, à internet global, mas que não conseguem produzir nem interpretar um texto. Pararam para pensar nisso? Pararam para pensar no que nós, a nossa geração, estou com 50, eu sei que parece muito menos, mas a nossa geração está deixando escapar? Nós estamos comprometendo as próximas gerações. E isso é muito complicado. Acesso a smartphone, tecnologias das mais diversas, mas prejudicado em educação. E não adianta culpar A, B ou C, não. Porque os nossos problemas de educação são de décadas. Por isso que eu... Não, deixa para lá. Eu não admito quem diga assim, não, a educação é culpa de fulano, beltrano. Eu falei, quanto tempo vocês tiveram para cuidar de educação? Como nação. Quando é que nós demos atenção à educação? No período republicano. Como eu sou monarquista, e eu sempre lembro isso nas minhas falas, né, depois do golpe de 15 de novembro de 1889, 2 monarquistas, ótimo. Nós somos mais. A atenção à educação ficou muito reduzida. Mas eu quero trazer um aspecto, um exemplo positivo também, de investimento em educação, de preocupação com a educação. As escolas militares.
Eu trabalho com defesa há mais de 20 anos. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nas escolas militares, lá na Unifa, por exemplo, vou nem falar da AFA, da SM, EGN, para citar algumas, é que podia faltar recurso para tudo nas forças. E a gente passou por momentos muito difíceis. E a gente passa por momentos muito difíceis. Mas não faltava para as escolas. Essa era uma visão estratégica. Investir na formação. Investir nos quadros. É claro que armadas não se improvisam. Mas eu também preciso de quadros capacitados. Porque senão, diante de tecnologias como essa, vocês têm duas alternativas. No momento de uma crise, você tem o Capitão Derek ou o Jonisval para operar essas tecnologias. Eu prefiro confiar no Capitão Derek. Bom, e para concluir, também é desafio. Ele está concluindo há tanto tempo, mas eu ainda tenho alguns segundos. Também é desafiador estimular o empreendedorismo, bem como fazer com que se invista em tecnologia e inovação, Coronel Moura. A gente precisa disso. Enfim, falta ânimo algumas vezes, falta compromisso, falta audácia, e abunda gente atrapalhando quem quer investir. Eu tenho horror a isso. E é por isso que eu chamei a atenção para o exemplo americano. Se você empreende, você tem todos os benefícios. Mas nós não temos uma cultura, infelizmente, de empreendedorismo. A nossa cultura tem essa deficiência. E com isso, o conhecimento se perde, a criatividade desaparece. E mais grave, Daniel, a capacidade cognitiva da população retrocede. Eu estou falando de uma nação inteira. E quando eu tenho isso acontecendo com uma nação inteira, e eu não vou falar nem da crise de valores que é consequência disso, porque uma nação que não consegue conjugar conhecimento, formação, capacitação e valores vai sucumbir, gostem disso ou não. Quando a gente está diante de um cenário como esse, sabe o que a gente tem? Um futuro definitivamente comprometido. É por isso que eu queria falar isso para vocês. Ele está falando de tecnologia quântica? Não. Eu estou falando do futuro. Eu estou falando de pensamento, de reflexão estratégica. E aí a pergunta que eu faço é, será que nós caminharemos para trás? E a minha resposta, sabe de quem depende isso? De nós. Depende muito de nós, individual e coletivamente. Depende muito das decisões que nós tomarmos hoje, como povo, como governo, como setor produtivo. E aqui eu faço mais uma última observação ao pessoal do setor produtivo, do setor industrial, de quem faz esse país rodar, porque nós no Estado não fazemos isso. Parabéns, porque ser empreendedor no Brasil é um desafio constante. É um desafio constante. Eu admiro muito quem produz. Eu admiro muito quem ousa. Porque todos os fatores são no sentido de atrapalhar, Molina. É complicado. É complicado. Da carga tributária a normativas absurdas feitas por burocratas e que não conhecem a realidade. E quem empreende, quem ousa, quem emprega, pena, sofre.
E desanima. Quem não? Hã? Bom, então tudo isso depende de nós. E para isso a gente precisa saber, de novo, para fechar, para onde queremos ir e traçar adequadamente os caminhos, planejamento, saber para onde quer ir e traçar os rumos, traçar os caminhos e desviar dos obstáculos ou superar os obstáculos. E uma coisa é certa, eu anotei aqui, estes caminhos certamente passam por investimentos em tecnologia, passam por planejamento estratégico, passam pela decisão de avançar para algo diferente. De toda maneira, nós temos que ter consciência de que esse futuro, e aí, por mais lugar comum que isso pareça, de que esse futuro depende de nós e das decisões que nós tomarmos hoje. Se eu quero o Brasil daqui a 10, 15, 20 anos, eu tenho que decidir agora. A Força Aérea que vocês vão criar, por exemplo, não é a Força Aérea de hoje. É a Força Aérea de 30 anos para frente. Eu trabalhei lá no Projeto FX. E como foi difícil. Só para citar um exemplo. Mas a gente tem que ter consciência disso. Eu não posso comprometer as próximas gerações. Senhoras e senhores, como ainda me restam... Ih, rapaz, eu parei esse negócio aqui. Aqui me diz que ainda me restam 300 segundos. Então eu vou usar esses 300 segundos aqui. Senhoras e senhores, o meu objetivo não é apenas aqui discorrer sobre desafios, assinalar riscos e lacunas, muito menos deixar as senhoras e os senhores desanimados. Eu quero fechar, eu quero concluir essa minha breve fala, deixando uma mensagem de esperança. Afinal de contas, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar nisso. Porque o Brasil tem talentos extraordinários. E a gente tem muito desses talentos nesta sala hoje. O Brasil tem instituições de excelência. Nós estamos numa instituição de excelência. O Brasil tem recursos naturais, tem diversidade, tem criatividade cultural que poucos países podem igualar. Isso é fundamental. Nós temos essa particularidade. Recursos naturais e recursos humanos. Sabe aquele meme de que a NASA precisa estudar o brasileiro? Isso é verdade. E quando eu digo que o brasileiro consegue viver com um salário mínimo, é genial. Alguém que consiga viver com isso. Viver mesmo, sem outros subsídios, né? Bolsa disso, bolsa aquilo. O cara que está lá. Que empreende, que faz, empreende não como empresário, mas o cara que acorda 4 horas da manhã e pega o trem, né? E vive com um salário mínimo, com 2. Essa gente precisa ser estudada, porque esse é um povo único, é um povo forte, e é um povo que, se nós permitirmos, terá um grande futuro. Mas para esse futuro, a gente precisa de visão estratégica, de compromisso, de perseverança e, vou repetir, de audácia. Quando o coronel Daniel falou do Aether, a gente percebe que é um projeto audacioso. TRL 9 em quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Ontem a gente falou de um projeto que, em 2 anos, já estaria em TRL 6? 9, é isso mesmo. Ia saltar de 6 para 9, não é isso? Em 2 anos. Agora depende de quem?
da ousadia, da perseverança. Prometo que eu estou acabando. Eu chego perto dela, ela já... Né? Se a tecnologia da aeronáutica danada, ela faz assim e o negócio começa a funcionar. Não perde, não. Não deixa perder, não, porque ela só levanta a mão assim e o negócio funciona. Gente, o que a gente precisa é disso. E aí eu gostaria, já que eu estou falando de audácia, de terminar com as palavras de um grande brasileiro. Hoje nós falamos de Osíris Silva. E Osíris é um exemplo de um dos grandes brasileiros que nós temos. Mas eu queria resgatar outro grande brasileiro. Outro exemplo máximo de genialidade do brasileiro e de ousadia que nós devemos cultivar. Eu queria encerrar com essa frase desse brasileiro que disse o seguinte: inventar é imaginar o que ninguém pensou e realizar o que ninguém tentou. Inventar é imaginar o que ninguém pensou e realizar o que ninguém tentou. Esse pequeno grande brasileiro foi Alberto Santos Dumont, que todos nós bem conhecemos e que devia ser motivo de orgulho para toda a população. Infelizmente, a maior parte da população não sabe quem foi. Parece estranho, né? Nós estamos no meio, nós estamos no ITA, nós estamos no DCTA aqui, mas eu tenho que contar isso para vocês. É segredo. A maior parte dos brasileiros nunca ouviu falar em Alberto Santos Dumont. E tem uma geração inteira. Olha. É o meu alarme. Acabou o tempo, ó. Meu alarme dizendo que acabou meu tempo, eu sei. Tem uma geração inteira que conhece um monte de funkeiro, um monte de jogador de futebol, mas que não tem a mínima noção de quem foi Alberto Santos Dumont. E sabe o que vai acontecer? Se isso continuar desse jeito, depois que a gente se for, essa geração não vai saber quem foi. Essa geração não vai conhecer os nossos heróis do passado. E aí nós teremos problemas. Nós teremos problemas. Então fica aqui a minha menção a esse fantástico brasileiro. E aqui eu tenho que fazer um registro, só mais esse. O verdadeiro pai da aviação. Né? Porque se não foi o 14 bis, eu entro com o Demoselle. E aí? Bate o Demoselle. Mas aí quando os americanos falam em irmãos Wright, 1903, eu sempre digo o seguinte, 1903, Flyer, tem testemunha? Mãe não serve de testemunha. Mãe não serve de testemunha. Não, cadê o filme? Cadê o filme? Não tem. O 14 bis estava lá, com todo mundo em Paris assistindo, filmando e com a princesa Isabel sorrindo. Tem essa foto da princesa Isabel. Santos Dumont era monarquista também. Né? Santos Dumont era monarquista também. Né? Então, não tem filme, não tem foto, mãe não serve de testemunha, e para fechar, quando falo dos irmãos Wright e do Flyer, eu sempre lembro que catapultado até vaca voa. Então, senhoras e senhores, que possamos imaginar alto e realizar ainda mais alto. Que nós possamos pensar o Brasil estrategicamente, não apenas para os próximos anos, mas para as próximas gerações. Nós temos muito que pensar nisso. E eu sei que o Estado é laico, mas eu não sou. Então eu termino a minha fala pedindo que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora estejam conosco hoje e sempre. Obrigado.